Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui pelo Centro de Mídias, um novo formato aí 2022. Eu sou o professor Magno, vou apresentar uma aula aí na continuidade do que a gente vinha falando de algumas transformações. Hoje, transformações do cotidiano na prática, coisas que você pode observar mesmo na prática aí no seu dia a dia. Trouxe aí 2 exemplos, 3 exemplos simplesinhos para a gente fazer uma observação e fazer uma análise nesses 15 minutos iniciais aqui, nesse novo formato. Inclusive, quero lembrá-los que essa aula, ela, além de ficar ali disponível para você no repositório, no canal do YouTube, a gente continua com o mesmo esquema aí de avaliação. Então eu convido vocês aí no finalzinho da aula também, lá no finalzão mesmo, depois dos 15h30, vai aparecer aí para você o QR Code ou o link para você clicar e fazer a avaliação dessa aula. É importante para a gente saber se estamos seguindo corretamente aí nos percursos e tudo mais, para dar o melhor para vocês. Também fazer aquele lembrete fundamental de que é necessário e que os alunos aí tenham um material ali para fazer anotação, ali o seu caderno, o seu bloquinho de anotações e tal, identificar a aula com o título e com a data, e até para facilitar um pouquinho lá quando da pesquisa no repositório, que lembrando também tem 2 campos, um é do aluno e um do professor, onde tem recomendações ali para ambos usarem as nossas aulas no repositório. E aproveitar, como final aí, o grande ponto aqui, o chat está aberto, você já pode ir participando aqui para fazer as interações nesse momento. Na possibilidade eu posso até ler. E depois desses 15 minutos você pode participar pelo chat, mas o ganho aqui é você clicar aí no seu aplicativo, no bonequinho que fica branco, ele muda para azul e aí você entra aqui na interação ao vivo com a gente. Acho que eu não esqueci nada não, transformações do cotidiano na prática, aula de hoje. A gente vem na continuidade aí da habilidade que a gente queria desenvolver com vocês. Ela é do 6º ano, mas ela serve para a gente dar aí, o estopim para a gente poder desencadear vários conceitos importantes aí para a gente agora no 7º ano, que está começando com a gente aí no primeiro bimestre. Vamos ler então a habilidade para vocês aí, é a EF 06CI02, observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas decorrentes da mistura ou combinação de diversos materiais ocorridas tanto na realização de experimentos quanto em situações do cotidiano, como a mistura de ingredientes para fazer um bolo, uma mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, como também pelo conhecimento por meio de publicação eletrônica ou impressa de situações relacionadas ao sistema de produção. A unidade temática substâncias e misturas e objeto de conhecimento são reações e transformações da matéria, né? Energia e matéria. Bom, a gente vai começar aí também tendo como objetivo sintético da nossa aula aqui, puxar uma discussão aí, reconhecer e associar transformações químicas em misturas, tanto em experimentos quanto em situações cotidianas. Aí eu já quero chamar a sua atenção para o seguinte: a gente tem 2 tipos de transformação, você já deve saber disso daí, aprendeu desde o 5º ano e do 6º ano, já falamos a respeito disso, mas é sempre bom a gente recapitular. A gente tem algumas transformações que podem ser classificadas em transformações físicas e transformações químicas. Qual que é a diferença fundamental entre elas? Bom, se eu pegar essa garrafa, já peguei, e amassar ela um pouquinho, eu transformei a garrafa, transformei o formato dela, e inclusive a água que está dentro desse recipiente aqui, ele está sumindo esse formato. Se eu colocar num copo engraçado, por exemplo, ele pode assumir um formato do copo, um copo estranho, que tem reentrâncias, que tem um desenho, vai desenhar uma outra coisa com a água dentro. Não alterou, continua sendo água tanto dentro da garrafa quanto dentro do copo, assim como eu espremo aqui a garrafa, ela está deformada, mas continua sendo uma garrafa, então essa transformação é uma transformação física, né? Também nas transformações físicas a gente costuma dar como exemplo os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, né? São transformações físicas. Mas e aí? E as transformações químicas?
Bom, as transformações químicas, elas são diferentes, né? A gente visualiza em vários momentos da nossa vida, no nosso cotidiano, mas elas têm uma natureza diferente. Por exemplo, quando ocorre uma reação química, geralmente há um desprendimento de gás e, portanto, um cheiro característico. Há também uma modificação estrutural na matéria, de forma que na garrafa a garrafa amassada, consigo até remodelar e trazê-la de volta. No caso por exemplo, de uma folha de papel que eu amassei e eu consigo esticar a folha de volta, certo? Já no caso de você produzir uma combustão com a folha de papel, ou seja, se você tacar fogo numa folha de papel, o que vai acontecer? Ali vai desprender um gás, vai desprender a fumaça, não é verdade? A cor do papel vai se alterar, não é verdade? E também a estrutura do papel, se tinha, por exemplo, alguma coisa escrita, depois dele queimado, ainda que ele se mantenha num formato retangular ali, e mantenha uma certa forma que nos lembre o anterior, e até dê para eu perceber que havia alguma coisa escrita, é completamente diferente. Ele perdeu já as propriedades do papel como anterior. E aí a gente diz que essa transformação é química, porque a estrutura se mudou para uma natureza completamente diferente. A gente costuma também classificar isso como produtos de uma reação química, de uma coisa que reagiu, né? E isso é quase que um sinônimo de transformação química. Olha um exemplo bacana aí para você ver na tela. Olha só, para começo de conversa. A gente tem aí a chama de uma vela, né? A chama de uma vela é uma transformação que ocorre misturando alguns componentes, misturando algumas coisas. Isso é importante. Continua na tela aí com essa figura que é importante. Veja só, o formato característico da chama que vai para cima já denuncia para nós um fator extremamente importante. Você está vendo que tem uma parte ali que é meio amarelada, é meio esbranquiçada e tudo mais, e tem uma parte que é azulada, que está na base da vela. Ali o que está acontecendo é uma queima. Evidentemente é uma queima que está produzindo essa luz azul e amarela. Você sabe por que é azul embaixo? Ou está aparecendo aí azuladinho embaixo? Pelo aplicativo acho que dá para você perceber isso. E por que em cima está mais amarelado? Tem uma razão para isso acontecer e tem, é claro, efeitos com a queima. Mas como é que a gente consegue fazer isso queimar? Quem é que será que está queimando? Será que é a cera da vela? Será que é o ar? Será que é o pavio? Essas coisas todas misturadas, como que chama mesmo essa reação? Como chama mesmo essa transformação? Misturar ar com parafina, com barbante, com algodão ali do pavio e tal. Como é que chama essa mistura, essa transformação? Vamos pensar aí um pouquinho e já ir para a próxima figura, matando aí as jogadas. Essa daí é a transformação química que a gente chama de reação de combustão, que é uma mistura básica de substâncias que, de uma forma geral, eu posso ter diversos tipos de combustão, porque eu posso ter diversos tipos de combustível para alimentar a combustão. No caso combustível, ele pode ser de natureza líquida, sólida ou gasosa, sabia? Né? Aí no caso da vela, será que eu estou usando como combustível uma substância líquida? Será que estou usando uma substância sólida? Ou será que eu estou usando uma substância sólida ou gasosa, perdão? O que será que eu estou usando como combustível, né? Tem mais uma coisa que precisa entrar também aí nessa reação de combustão. Precisa entrar um gás na história. E esse gás, ele é chamado de comburente. O gás, no caso, comburente, que a gente está usando aí, presente no ar, é o oxigênio. É ele que dá aquela coloração azulada ali para a base da chama da vela.
né? O que está acontecendo? Não entendi, professor. Vou explicar de novo, mas se você não entender e tiver ainda alguma dúvida, é só colocar aqui para a gente no chat, ou depois desses 15 minutos, a gente tem mais 5 de exposição, depois desses 5 minutos a gente vai ter a nossa conversa, e aí você pode entrar e falar com a gente aí o que você tem dúvida que não entendeu. Mas vou explicar de novo. Quando há uma reação, ou quando há uma combustão completa do oxigênio, e ali está tudo funcionando direitinho, quando eu queimo o gás oxigênio, deve aparecer uma luz azul. Quer dizer que teve uma combustão completa. Depois que essa combustão completa acontece um efeito também de o gás proveniente da combustão subir. Como ele já está queimado, ele queima de novo numa outra reação e aí muda de cor, fica mais alaranjado, mais amarelado, mais esbranquiçado. Então na base ele fica azul porque tem combustão completa. Depois que ele queima, ele se oxida, ele já mistura com outras coisas e aí perde em temperatura, perde em calor que pode ser transmitido para alguma coisa. Isso é importante porque quando a gente está em casa ali e a gente liga o fogão, se a chama está azulzinha, está tudo bem, está tendo combustão completa. Se ela está meio amarelada, o que acontece? Está acontecendo alguma coisa e estou perdendo da combustão. Avisa a mamãe, tem que limpar aí as bocas do fogão, tem que fazer alguma coisa, ou senão o gás é de má qualidade. Entendeu? O gás, para ficar legalzinho, tem que ter a chama azul. Olha que interessante. Se bem que, dependendo do combustível que eu estou usando, dependendo ali da reação de combustão, eu posso ter uma chama de outra cor, né? Nesse caso é o caso característico da combustão da vela, onde o combustível eu ainda não falei, eu não vou dar o spoiler porque eu acho que tem essa pergunta para você responder de novo. Eu vou te dar algumas dicas, mas tem ali um combustível que em princípio ele está na forma sólida, mas ele ganha depois por conta do calor esse estado líquido e aí alimenta a chama através da combustão. Então o combustível era solidificado, está na vela, já sacou qual é? E depois ele fica líquido e consegue, então, alimentar. Esse é o combustível. Tem que ter combustível, senão não tem combustão. A reação combustível-comburente vai dar energia que geralmente se manifesta, ou principalmente se manifesta por luz e calor. Volta para a tela, por favor. Combustível mais comburente vai dar energia, no caso aí da vela, luz e calor. Tá bom? A gente tem uma transformação importante também, que é essa da própria reação da luz do sol com as plantas, né? As plantas, como vocês sabem, elas tiram nutrientes do solo e da água, são os sais minerais, os micronutrientes e os macronutrientes, e ali isso é que vai dar vigor para a planta, no caso das folhas, no caso dos frutos também, no caso das flores, etc. E dentro desse processo há uma transformação que chama-se fotossíntese, de sintetizar ali, digamos, o alimento da planta, né? E ainda em observação, na planta acontece um processo contrário do que a gente tem na nossa respiração, que é a absorção do dióxido de carbono, né? Que é justamente o que vai entrar aí para a composição da glicose, que é o elemento fundamental, o alimento que é produzido pela planta, e o desprendimento de oxigênio. Ali vai formar uma molécula maior, que é de açúcar. As plantas formam açúcar, aí a gente tem vários exemplos, e é justamente por essa transformação que ocorre. Olha que bacana. Nós temos também aí a ferrugem, que reage, que é uma reação que tem com o ar, né? Você tem ali os metais, sobretudo o ferro, que sofre oxidação, que a gente chama, na maioria das vezes, por ferrugem. E aí, será que tem alguma maneira de eu tirar a ferrugem? Tem, por uma reação química, que é, por exemplo, você esfregar um limão, ou você colocar ali também de molho alguma coisa que está enferrujada, um prego, uma peça que enferrujou, oxidou, enfim, no vinagre. E aí ocorre uma reação com desprendimento de gás, tem um cheiro característico, e aí você tem uma reação química contra a ferrugem. Logo, a gente pode ter, volta para a tela, a ferrugem, que é uma reação química, e eu posso tirar a ferrugem com uma outra reação química. A gente também vai apresentar aí para você, e é o nosso momento já de encerrar a aula para ir para a próxima aula, inclusive,
pensando aí no apodrecimento de frutos, que pode levar à criação de fungos, ou até, ali dos fungos, uma colônia de bactéria, sabia? Pesquise isso daí legalzinho, está na figura aí para você, apodrecimento do tomate, mas pode ser do melão também. E eu já vou deixar aí os 15 minutos para você, isso, para você aí conversar com seus colegas e pesquisar aí justamente o amadurecimento, o apodrecimento. Eu volto daqui um segundinho, é só entrar a vinheta, a gente já volta nesses 15 segundos, beleza? Vamos lá.